Olá você, cá estamos para mais um vídeo. Quero falar hoje sobre um monte de coisa. O principal que eu queria dizer é o seguinte: você talvez já tenha feito essa pergunta, esse sonho, né? Esse devaneio. E se eu pudesse conversar comigo, criança, jovem, que conselho me daria? Ou se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente, né? Bem, se eu pudesse conversar comigo, criança, a dica, o conselho que eu daria para mim mesmo seria: aprenda inglês. Se eu tivesse aprendido inglês 10, 11, 12 anos, 13, 15, teria me poupado muito tempo depois, teria me sido muito útil, entre outras coisas. Por exemplo, aqui, minha pequena biblioteca. Então aqui eu tenho livro de programação neurolinguística, eu tenho livro de hipnose, aqui nesse pedaço, né? Tem mais espalhado. E aqui em cima são os livros gringos, os livros do Richard Bandler em inglês, alguns de hipnose também em inglês, e aqui eles em português. E aí é que tá, se eu soubesse inglês desde sempre, eu teria lido os livros todos no original. Qual a diferença? A diferença é muito grande. Por exemplo, esse aqui é famoso, né? Poder Sem Limites, Anthony Robbins. É um livro no tempo em que ele ainda citava a PNL, acreditava Richard Bandler e John Grinder como os criadores. Depois ele teve uns probleminhas, foi processado, perdeu, parou de falar. Tem até na capa aqui o nome lá, ó. Programação Neurolinguística. Lendo esse livro hoje, nos anos 2020, o que acontece? O que eu digo sobre esse livro? Eu digo que para um iniciante ele é denso, ele é até desafiador. Mas para um expert ele é raso, porque ele faz misturas, ele dá conceitos muito avançados, ao mesmo tempo que ele dá conceitos muito rasos, dá uns saltos assim, existe uma sequência, né, no aprendizado da programação neurolinguística. A formação oficial é um practitioner, depois é um master practitioner, e ele começa já, por exemplo, com modelagem. Modelagem é tema de master. Para você entender de modelagem, você precisa entender todo um processo anterior. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre isso que me incomoda. O que incomoda, vamos voltar lá. Anthony Robbins é um autor norte-americano. Ele fala e escreve em inglês. Poder Sem Limites, está traduzido, ok? O título, tudo bem. O título em inglês, Unlimited Power. Tá aí, ó, capinha do original, Unlimited Power, e a capa do traduzido, Poder Sem Limites. Tá aí, tá tudo bem. O problema começa nos conceitos. Provavelmente quem fez a tradução desse livro não conhecia programação neurolinguística. Ele explica aqui logo no começo, capítulo 2, a diferença que faz a diferença. No capítulo 2, a diferença que faz a diferença, ele começa a falar sobre modelagem. Modelagem na programação neurolinguística é ter alguém como modelo. E aí é que a tradução comete um crime. O que ela faz? Olha aí, se você olhar o original, eu peguei aí um trecho, uma página do original, tá aí, vamos lá. If someone finds it's easy to wake up in the morning quickly, so can you, point. Simply model how. Model. He wrote model. O que você entende? Tá fácil, esse é um cognato. Model. E o que é que tá na tradução? Na tradução tá copiar. Pelo amor de Zeus, modelagem não, nunca, jamais será cópia. Eu vou te dizer a diferença de cópia e de modelagem. Quando o Richard Bandler começou a modelar, começou a criar a PNL, ele modelou os gênios. Ele modelou Milton Erickson, o melhor terapeuta de hipnose que havia. Ele modelou Virginia Satir, a melhor terapeuta familiar que havia. Ele modelou Fritz Perls, o criador da Gestalt terapia. Ele reputou que era o melhor terapeuta na área. Detalhe importante, Fritz Perls já havia morrido. Então Bandler modelou o Milton Erickson pessoalmente,
a Satir pessoalmente e o Fritz Perls através de livros que ele havia escrito e de poucos vídeos que havia. E Perls usava chapéu, Perls usava barba e fumava um charuto. Como Bendler estava desenvolvendo o processo de modelagem, ele copiou o Fritz Perls. Ele começou a usar chapéus, ele deixou a barba crescer e começou a fumar charutos. E percebeu na prática que isto não interfere no resultado. Não é a cópia que vai gerar resultado semelhante, é a modelagem. A diferença é brutal, a diferença é gritante. Eu, pessoalmente, tenho cursos copiados, técnicas copiadas, estratégias copiadas, piadas copiadas, fotos copiadas, camisetas copiadas. Copiar não é modelar. Você pode copiar a estratégia de alguém. Você, para modelar, precisa iniciar a microestratégia de alguém. Microestratégia é o que você faz antes de fazer o que você faz. Para isso é preciso ser master. Um practitioner talvez não, um practitioner não tem habilidade suficiente para modelagem. Ele tem um embasamento que vai proporcionar que ele modele. Então o que acontece? Muita gente copia e a cópia é o maior dos elogios, ok? Mas isso não é modelar, tá? É muito practitioner que fala, vou modelar fulano, e quer me modelar, deixa crescer a barbinha, começa a usar chapéu e boné. Isso não é modelar, isso é copiar, tá? Para modelar você precisa de microestratégia, você precisa iniciar crenças e valores, você precisa iniciar sintaxe mental, você precisa iniciar fisiologia. Então, ó, esse é o problema de quem não fala inglês. Eu tenho alguns outros crimes em livros do Richard Bandler, eu já fiz em outros vídeos. Esse aqui eu vou ficar nesse do Anthony Robbins, No Poder Sem Limites. Foi traduzido o texto modelagem, modelar, o verbo to model, para to copy, copiar. Modelagem não é cópia, ok? Para modelar você tem que ser master, você tem que ser mestre em PNL, você tem que saber o que está fazendo. Copiar, qualquer um copia, inclusive a gente agradece as cópias. Curte e compartilha esse vídeo com quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Se inscreva no canal, fique por dentro das novidades, em primeira mão. Ou então, depois você vê alguma cópia por aí. Hasta!